Aí, por que tu não vai com as crianças fazer alguma coisa de decente no mundo? Por que tu não vai com as crianças fazer alguma coisa de decente? Tira a mão de mim. Entra um carro. Vai, sai. Filmou? Pro vidro, filha da puta. Oi gente, o vídeo anterior sobre esse assunto teve um problema, então eu resolvi refazer o vídeo e foi até bom, porque aí vai me permitir analisar outros aspectos desse evento em que um policial militar, youtuber, Gabriel Monteiro, foi ao enterro da menina Ágata, de 8 anos, que se presume que foi morta por uma bala da polícia militar, uma bala perdida da polícia militar. E é uma investigação ainda em curso e eu vou analisar isso no vídeo de hoje. E coloquei na introdução justamente o jovem que provocou o Gabriel Monteiro e ele acabando reagindo com um soco e depois sai correndo, não é? Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Essa sessão de diálogos recentemente teve a participação do professor Eduardo da Unicamp, que é maravilhosa, e peço que vocês vejam os vídeos que eu fiz com o professor Eduardo, são 2 vídeos. Ele tem uma participação realmente muito boa, na verdade no total são 3 vídeos, né? Então vamos à notícia e depois eu vou comentar. O policial militar Gabriel Monteiro, integrante do MBL, assessor do deputado do PSL, derrubou um jovem da Marcha das Favelas que cobrava explicações sobre suas posições defendidas durante o enterro da menina Ágata Félix, de 8 anos, assassinada pela PM. Após dar um soco no ativista, ele entrou no carro e fugiu, né? E o rapaz, ele questionou, falou assim: tu mata 1000 pessoas, apreende 400 fuzis e quer falar de melhoria, melhoria dentro da favela, mata uma criança de 8 anos, e aí questiona o fato dele estar querendo lucrar e ganhar dinheiro com um vídeo feito no enterro da menina. É importante entender que esse PM, o Gabriel Monteiro, primeiro que ele não representa todos os PMs, segundo que ele foi lá para defender a polícia militar, ele foi no enterro de uma criança para defender a polícia militar, lacrar, como o pessoal diz, conseguir vídeos mostrando o desequilíbrio das pessoas e ganhar dinheiro, popularidade com isso. Ou seja, a intenção dele em ir lá foi uma intenção baixa. Foi uma intenção que mostra crueldade. As pessoas estão dizendo: ah, ele se defendeu, o cara estava ofendendo ele. Ele não deveria nem ter ido lá. Uma pessoa que vai para o enterro de uma criança morta da forma como foi, se ela vai, primeiro que não vai para filmar. Segundo que se for, vai para dar os sentimentos, lamentar a perda da criança. Isso seria o que uma pessoa normal, uma pessoa com humanidade, uma pessoa com sentimentos faria. Isso é óbvio. Ok? Isso é óbvio. Não foi esse o motivo do Gabriel Monteiro ir lá. Ele foi lá, como Mamãe Falei faz, de ir em eventos e tentar provocar as pessoas. No caso dele, foi lá para defender a polícia militar. Entendeu? Esse não é o momento, quando as pessoas estão sofrendo com esse nível de sofrimento, para ele fazer uma coisa dessa. Então a intencionalidade dele foi perversa. Foi de um sociopata. Foi de uma pessoa que tem um problema grave. Porque ele foi lá e ele conversou com as pessoas defendendo a polícia militar durante o enterro. Ele poderia defender a polícia militar no canal do YouTube dele. Ele poderia ter falado com aquelas pessoas em um outro momento. Não ali. Não naquele momento de extrema dor. Ele poderia ter até visto se tem algum representante da família depois para expor o pensamento dele de forma educada, caso ele quisesse fazer. Mas ir no enterro de uma criança para fazer o que ele fez, para tentar ganhar seguidores, tentar ganhar dinheiro e provocar essas pessoas, ele queria ser atacado. Era tudo o que ele queria. E quando o rapaz provocou ele o suficiente, agrediu ele verbalmente, ele agrediu o rapaz
fisicamente, que são coisas diferentes. Sendo que o rapaz estava questionando ele de forma agressiva, sim. E se fosse a minha filha que tivesse morrido daquele jeito, se eu fosse parente daquela criança, se eu fosse tio dela, se fosse uma prima minha, e viesse um cara tipo Gabriel Monteiro para o enterro da minha prima e para defender a PM naquele contexto, eu não sei nem se eu teria recebido ele com palavras. Porque a verdade é que é uma coisa absolutamente revoltante uma pessoa vir no enterro de uma criança defender. Repara, eu não estou culpando toda a PM, não. É óbvio que toda a PM não pode ser responsabilizada nem pela morte da criança, nem pela atitude do Gabriel Monteiro. Isso é óbvio. Mas aquele não é o momento de você ter uma discussão sobre isso. O enterro de uma criança e se exige o mínimo de sensibilidade. Dito isso, vamos seguir a notícia. Gabriel Monteiro não responde a questionamentos e fica apenas falando calma, olhando para um celular que filmava a ação, ou seja, ele estava querendo lucrar, ele estava ali já filmando e provocando, né? No entanto, no final do vídeo, ele se cansa e dá um soco no rapaz que questionava por que você não vai com as crianças fazer algo de decente no mundo, porque realmente o que ele estava fazendo não era decente. Ele derruba no chão e entra às pressas em um carro com assessores. O ativista diz que o rapaz chamou uma multidão de pessoas para agredi-lo e apredejar seu carro, mas no vídeo aparece apenas com 2 pessoas e não há sinais de danos ao veículo. A jornalista Daiane Mendes compartilhou o vídeo e questionou: um PM covarde foi no cemitério para agredir quem prestava solidariedade depois da morte de Ágata. Essa é a PM que vocês querem? Eu espero sinceramente que não. Né? E esse cara, esse tal desse Gabriel Monteiro, né? Ele está ganhando visibilidade justamente fazendo polêmicas no estilo Arthur Duval, do Mamãe Falei. Né? Ele foi quase expulso da Polícia Militar por faltar ao serviço por ir em manifestações do MBL. Né? Ele ficou marcado por agredir um jovem durante o enterro da Ágata Félix. Não dá para o cara chegar numa manifestação onde você não tem a mínima noção do que é viver como favelado e ter saudade das pessoas próximas a você que falecem, para botar os familiares em contradição, para botar as pessoas que estão no momento de dor, no momento de sofrimento em contradição, para crescer o número de seguidores. O rapaz que foi derrubado falou: eu ecoo os mesmos sentimentos dele. É um absurdo. Gente, como é que alguém pode defender esse Gabriel Monteiro? Como é que alguém pode defender um cara que foi pro enterro, ele foi para provocar, ele foi para filmar e tentar pegar o parente em alguma contradição quando tá falando da PM, para poder esculhambar com os parentes dessa menina que estão sofrendo a morte dela? Deixa o povo no luto, deixa o povo sofrer a morte da criança. Quer dar sua opinião? Dá sua opinião no seu canal. Diz o óbvio, que toda PM não pode ser responsabilizada pela morte dessa criança. Só que, e aí vale a pena falar, embora toda PM não possa ser responsabilizada pela morte dessa criança, nem toda PM possa ser responsabilizada pela atitude do Gabriel Monteiro, isso é verdade, uma política de Estado no Rio de Janeiro, do Witzel, é uma política que favorece a violência, que favorece um enfrentamento entre a polícia e a população mais pobre. É uma política que não está combatendo apenas os bandidos. É uma política que coloca o povo pobre e trabalhador no fogo cruzado. E é necessário ter uma política, sim, de segurança, sim, mas não uma política de extermínio, não uma política que trabalha apenas com violência e punição. A fala do Witzel de favorecer e de estimular esse tipo de agressividade é uma fala que favorece que tiros perdidos aconteçam com mais frequência e que nós tenhamos mais Ágatas nesse país. Então, é uma política pública, sim, problemática. Né? A prática narrada pelo jovem é a mesma que fez, eu já disse isso daí. No velório ele tentou fazer o mesmo. Ele abordou pessoas que foram para o enterro da menina que morreu com tiro de fuzil enquanto voltava. O policial argumentava que a PM não era culpada pela morte e desafiava as pessoas a responder. Ele estava provocando, ele estava querendo fazer justamente isso. Gente, vamos raciocinar.
Uma pessoa vai no enterro provocar os parentes de uma criança morta para poder se aproveitar do desequilíbrio emocional de pessoas que acabaram de passar por um evento trágico para poder ganhar dinheiro. E alguém está defendendo isso? É lamentável. É absolutamente lamentável. E ele já é uma pessoa que desobediência, olha as falas do superior dele: desobediência hierárquica, palavras ofensivas contra a instituição em redes sociais, conduta irregular, ineficiência no cumprimento da função, inúmeras transgressões disciplinares como faltas ao serviço. Quer dizer, a própria corporação percebe que esse indivíduo, esse Gabriel Monteiro, é uma pessoa desequilibrada e é uma pessoa que não age corretamente. E aí, olha só, o secretário estadual, o secretário de Estado da Polícia Militar, general Rogério Figueiredo, nomeado por Witzel, anulou a condenação indicada pela Corregedoria da PM-RJ. A interferência fez o corregedor José Cândido da Silva se demitir do posto. Ou seja, a política do Witzel está protegendo esse tipo de gente. E essa atitude fez um corregedor mais ético dizer: não posso ficar aqui, estou fora dessa. Isso é muito, muito grave, gente. E eu espero que tenha ficado claro aqui. Eu condeno a atitude do Gabriel só dele ter ido ao enterro para filmar e para pegar as pessoas em contradição. A atitude do jovem que exigiu explicações dele e que foi duro com ele é uma atitude que eu compartilho, que eu entendo. Que eu entendo completamente o sentimento dele. Talvez eu tentasse me controlar, mas será que eu conseguiria me controlar se fosse minha prima que tivesse sido assassinada? Se eu tivesse algum membro da família que tivesse passado por isso? Será que eu conseguiria me controlar? Será que isso não é um fator atenuante para se compreender o que está acontecendo com essas pessoas que estão sendo violentadas dessa forma? E nenhum momento de luto delas é respeitado? Enfim, espero que compreendam. Essa é a minha revolta nesse episódio. Um abração. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe. Se lembre sempre que no meu canal tem links das nossas outras redes sociais e o nosso apoia-se no comentário fixado. Um abraço e até breve, gente.